Em torno dos meus 18 anos, fiz escolhas que nem imaginava que seriam tão importantes na minha vida. Uma delas foi entrar no colégio técnico em edificações e ali já começar a aprender o ofício de projetar, que foi a semente para ser arquiteto. Foi lá também que eu me encantei por outra profissão dada ao carinho e atenção de mestres que tive, e dessas relações veio a certeza que um dia seria professor. Ah, foi lá também que comecei a projetar com lapiseira e caneta nanquim. Um horror. Bom, a escolha dessas profissões decidiram meu futuro, e hoje, depois de muitos anos, percebo que elas têm muita coisa em comum. A primeira delas, e mais lógica, é a humanidade. Tanto o arquiteto quanto o professor, ambos querem um mundo melhor, olhando diretamente para o ser humano. A segunda, também é óbvia, é a criação. A criação de arquiteto e professor está ligada diariamente no dia a dia, mas também tem o decidir, o de fazer escolhas. E essas escolhas refletem sobre o tempo, nosso bem mais precioso. Quando falamos de projetar, isso é muito claro. Por exemplo, no projeto do Mercadão em São Paulo, quando definimos que o mezanino seria voltado para os vitrais, ali está impactando, está trazendo para as pessoas verem a história da produção da alimentação no começo do século XX. Tinha de ser assim. E coisas práticas, como resolver uma circulação, por exemplo, impacta diariamente as centenas de pessoas que passam por ali. Por exemplo, o escritório, o escritório tem uma alma, ele tem um valor, e esse valor tem que estar no ambiente. Como as pessoas vão gastar seu tempo ali. Essa é a essência da coisa. Assim como no restaurante, mesmo que seja um tempo curto, mas é um tempo mágico de uma experiência vivida que pode ficar na memória por anos. Então o projeto tem a ver com o tempo, tem a ver com o futuro. E quando eu atuo como professor, mais ainda, a mágica é mais incrível. Quem não se recorda de momentos com professores que disseram algo que mudou sua vida, que trouxe clareza, que ajudaram a passar por dificuldades? E ainda, aqueles que criaram novos horizontes, abriram uma nova janela com uma simples frase. Fazer parte disso é uma honra. A criação do Mostra Aí, ao meu ver, é uma consequência natural de tudo isso. Afinal, é sobre essa relação de tempo que tudo está interligado. Esse tempo futuro de projeto. O tempo presente da presença do professor. O tempo que nós usamos para fazer o que nós amamos. Do tempo para pertencimento das relações afetivas. Para ter certeza que a vida não está sendo gasta à toa. Do tempo de nossas horas para fazer aquilo que preenche nosso coração. Aquilo que nos encanta, aquilo que dá sentido à vida. Como, por exemplo, almoçar com as filhas todos os dias. Poder inventar histórias para crianças poder dormir. Estar ao lado da sua filha no momento da sua alfabetização, nesse momento mágico e único. Poder fazer, criar, construir uma rabeca, um instrumento musical que sua filha depois vai tocar asa branca e você poder ouvir isso. Enfim, é um estar junto, de coração, presente e feliz. Aquilo que, passado alguns anos, vamos olhar e falar que valeu a pena e que a vida não foi desperdiçada. É um estar junto. Não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Salve, salve pessoal! Começou, tá valendo, olha só, maravilha! Galera, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos começar o quê? A automação, a revolução dos projetos, né? O que rola? São 4 dias, tá? Que a gente vai estar aqui junto para você entender que você precisa esquecer tudo que você conhece sobre criação de projeto, projeto executivo e apresentação para o cliente, tá bom? O que nós vamos ver? Você vai ver como, né, você pode projetar de uma maneira mais rápida, mais eficiente e com mais qualidade e muito mais assertiva, facilitando todo o processo nessa história. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Por que nós estamos aqui? Né? Eu gosto dessa contextualização porque é a verdade presente aqui. Né? Então, primeiro, eu estou aqui porque alma de professor, né? E como professor eu gosto de ver a transformação nas pessoas. Né? Eu gosto que as pessoas percebam a mudança que está diante delas, que elas possam fazer aquilo que está vibrando dentro delas, que está emanando, que está aflorando. Tá? Essa é a minha pegada aqui. E como arquiteto, design de interiores, toda essa história junto. Tá bom? E você, porque provavelmente, se você está aqui, você tem uma questão de projeto. Essa é a real. Se você não tivesse, você não estaria aqui. Então você quer mudar a sua forma de projetar. Você percebe que você tem limites, você tem dificuldades e você quer mudar isso. Então a nossa relação aqui nesses 4 dias é pautada nessa experiência. Tá bom? Combinado? Beleza? Então hoje o que nós vamos ver? Primeiro de tudo, né? A gente está brincando aqui com a história da Matrix
Por quê? A ideia é trazer que você vive projetando no estado de Matrix e que você não percebe e você vai na anestesia, vai fazendo as coisas. Existe uma herança que você herdou, existe um processo que você acha que é o melhor do mundo, só que tem uma nova forma de projetar, tá bom? Então, eu vou trazer vários aspectos disso, tá? Eu vou estar falando do retrabalho também, beleza? E o sketch é BIM, existe uma ignorância, existe uma confusão, hoje nós vamos estar falando disso também. Tá bom? E nesses outros 4 dias vai ter mais assuntos que nós vamos estar passando aos poucos. Beleza? Tá bom? Então hoje, qual que é a brincadeira? Qual que é a história aqui? É você escolher qual pílula você quer. Você pode escolher ou a pílula vermelha ou a pílula azul. Da história do Matrix. Por que que é isso? Porque eu quero que você entre nessa onda da vermelha e perceber essa nova realidade que está diante de você. Tá bom? E a pegada é: a automação te liberta da burocracia de projeto. Sacou? A gente vai falar de burocracia, a gente vai falar de automação aqui. Beleza? Combinado? Então vamos nessa. Alguns combinados que eu quero fazer com vocês aqui, tá? Primeiro, presta atenção, foca, porque existe uma continuidade, um raciocínio por trás de tudo isso daqui para você entender. Se você ficar fazendo outras coisas, vai dar ruim, você não vai se entender, você vai continuar nesse rema-rema. Tá bom? Essa nova forma de projetar já é presente. Veja, o BIM já é uma realidade. Você está aqui porque você está vendo esse movimento, você não sabe o que se faz, mas ele já existe, ele já está acontecendo. Tá bom? Outra coisa importante que é tipos de projeto. Não existe só um programa para tudo. O AutoCAD ele se formou como uma realidade que todo mundo projeta no AutoCAD. Tá? A tecnologia evoluiu e os programas evoluíram. Então a gente tem programas específicos para cada coisa. Você não vai ver ninguém falando isso, as pessoas ainda não têm essa consciência. Existe uma briga para qual programa funciona melhor. E eu te digo, ele vai funcionar melhor, depende do que você quer fazer atuar no mercado. Essa é a questão principal. Tá bom? A gente vai falar que o Sketch é BIM e vamos mostrar automações além do BIM. Tá bom? Então, na boa, não tenta ser o espertão que sabe de tudo, tá? E nem ficar sendo o chato que vai ficar reclamando dessas histórias, tá? Importante, eu não estou aqui respondendo, tá? A minha galera está aqui respondendo, então pergunta, coloca aqui, comenta, manda ver, porque a equipe está aqui por trás respondendo. Eu estou aqui só falando, combinado? E importante, no Instagram a gente vai tirar mais dúvidas. No Instagram eu vou conseguir estar respondendo para você diretamente. Tá bom? Então aqui você vai estar escrevendo, colocando as dúvidas, a equipe vai estar respondendo e amanhã no Instagram você pode bombar e eu vou estar respondendo nos stories e no feed. Combinado? Beleza? Isso daqui é para me ajudar a andar aqui com a coisa, senão eu me perco. Tá? Importante, essa aula é para quem? Tá bom? Para quem gosta de criar, para quem projeta ou gosta de projetar, para quem não gosta de burocracia, tá? E burocracia é você fazer 2 vezes a mesma coisa e você faz isso provavelmente, tá? Para quem quer um fluxo de trabalho simples, para quem busca mais qualidade nos projetos, melhorar a comunicação dos projetos, tá? Ter versatilidade de apresentação e simplificar a vida, né, gente? Porque realmente você trabalha demais, tá bom? E começa a ficar uma coisa importante, a gente já vai começar a selecionar já. Para que tipo de projeto? Tá? Então o Sketch, ele é primeiro de tudo, ele é melhor de todos para design de interiores. Não tem igual por causa da biblioteca, por causa do entendimento, a sensação que passa o projeto. Tá? Isso é fato. Tá? A arquitetura, e aqui é o meu filtro, tá? Eu não sei direito essa escala de cinza, mas eu chuto que numa arquitetura até 1.500 metros quadrados o Sketch vai bem. Mais que isso, você vai precisar de mais compatibilização de projetos complementares. Tá? E aí é melhor migrar para o Revit. Tá bom? Por quê? Não por uma limitação do programa, e sim por uma limitação do mercado como o mercado atua. Tá? E aí vai. Escritórios comerciais pequenos, consultórios pequenos, lojas pequenas, pequenos e médio porte, não é só pequeno. O médio também vai muito bem. Tá bom? Consultoria de decoração, então, é o Sketch, não tem nem dúvida, e criação de marcenaria também. Beleza? Para quem não é, tá? Ou seja, se você cair aqui, pode ir embora, a gente se vê numa próxima, tudo bem, não tem erro nenhum. Tá? Para quem faz projeto grande, como edifício, hospital ou shopping center, tá? O Sketch faz isso? Faz. Mas a hora que você vai para o mercado, vai te dar mais trabalho do que conversar com o resto. E o olhar do programa atendendo uma necessidade do mercado que eu quero que você veja, enxergue, que eu não vejo ninguém falando disso. Tá bom? Eu acho que quem faz projeto, por exemplo, quem faz projeto de fast food, você tem uma integração forte ali no espaço pequeno com gás, elétrica, incêndio, sprinkler, ar-condicionado. Ou seja, vai para o Revit, porque é tanta integração, tá? A sua equipe, todos os complementares vão trabalhar no Revit, imagino eu,
né? Então é melhor fazer no Revit essa história, tá? Não é para quem gosta de burocracia, tá? Para quem gosta de 100% de imediatismo, porque você precisa transformar a sua vida, você não vai transformar assim. Não existe transformação imediata, como diria o Ferreira Goulart, tá? E também para quem acha que render é tudo. Render não é tudo. Aliás, o projeto começa no sketch. O render é só uma questão de apresentação. Beleza? Quem acha que sabe tudo de sketch, também eu vou te mostrar um monte de coisa que provavelmente você não sabe. A maioria dos meus alunos falam, olha, eu achava que eu sabia até fazer o curso. Beleza? E quem gosta de projetar como no século XX? Essa parada, tá bom? Então, nessa pegada de Matrix, tá? A história aqui é trazer o coelho branco, né? O que é o coelho branco? É eu te mostrar um novo caminho para você abrir o seu olhar diante de uma realidade que está na sua frente, que você, de certa forma, desconhece ou com um certo cinismo faz de conta que não existe, tá bom? E qual que é essa pegada primeira? É retrabalho. A história de você começar no CAD, vai para o Sketch, volta no CAD, vai para o Sketch. Beleza? Então, o que rola? Essa sequência, ela é desgastante, morosa, e você tem um fluxo de trabalho que é ruim. E ruim porque é lento, né? E o que é pior, ele dá um desgaste na relação com o cliente que é velado. Então vamos lá, como você faz a planta e faz os cortes, o cliente pede uma alteração, você tem que mudar a planta e os 17 cortes. Não é isso que acontece? Aí o cliente pede uma alteração, você fala, beleza, pediu a segunda, na terceira você quer matar, você quer dar uma voadora no pescoço dele. Porque você não tem no seu orçamento uma folga para estar fazendo tudo isso, né? E eu sei disso porque quando eu fiz o projeto do Mercadão lá em 2004, eu liderava uma equipe de 4 arquitetos. Gente, cada alteração que tinha no projeto do Mercadão, em São Paulo, no Mercado Municipal Paulistano, eram 17 cortes para mudar. E na equipe de 4, que rolava, um só ficava redesenhando o corte, porque era uma estupidez, era uma insensatez, mas tinha que ter uma pessoa que era fazer isso. E normalmente era o cara que era mais fraquinho, o pior de todos, ó, refaz esse desenho aí porque, né, não rola. E aí o que rola? E é nesse sentido que eu quero que você me responda agora. Né? Se você se considera hoje um burocrata ou um criativo, ou seja, se você fica mais redesenhando a mesma coisa, de novo, isso é burocracia, fazer 2 vezes a mesma coisa, ou se você cria e manda ver na sua criação de projetos. Responde aí pra mim, manda ver aí no chat, você se considera um burocrata ou um criativo? Quero ver, vai colocando aí que daqui a pouco a gente vai vendo, tá bom? Então vamos lá, e é essa a ideia do retrabalho, né? Por quê? Porque você precisa estar ajustando os cortes para estar fazendo tudo isso, beleza? E a história disso por que é isso? É uma herança, porque quando a gente projetava até 1984, era tudo à mão, caneta nanquim, aí você fazia tudo folha por folha, ou seja, você fazia o projeto numa escala 1 para 50, você pegava outra folha para fazer ampliação 1 para 100, outra folha para fazer 1 para 10, e assim você ia. Fazer o corte, você tinha que fazer tudo isso. O AutoCAD ele veio para substituir esse trabalho braçal, ele é da primeira geração de informática para computadores, tá bom? O Sketch é da terceira geração, ou seja, o Sketch, além de resolver essa parte, ele resolve outra de criação. Tá? O BIM entra na 4ª evolução dessa história, por isso essa diferença significativa. Tá bom? Então o que acontece? Você herdou toda essa história. Tá? E por isso que você tem esse refazimento por causa da tecnologia da qual o Sketch foi feito. Aí eu me pergunto, você sonha ou não sonha? Você nunca se perguntou, pô, por que eu projeto desse jeito? Né? Será que não tem só um programa para fazer tudo isso? Né? Então responde aí para mim, você nunca se perguntou por que você projeta assim? Se existe uma outra possibilidade? Sabe aquela hora que você está fazendo o corte às 3 horas da manhã? Tem outro jeito de fazer? Pergunta, responde aí para mim que eu quero saber, tá bom? Beleza? Outra coisa importante atualmente, o mercado exige 3D. Vamos lá, a gente tem a tecnologia avançando em todas as áreas da nossa vida. Pega seu celular hoje, pensa o celular como era 20 anos atrás, gente. É outro mundo. Né? É outra história. E os clientes veem isso. Você entra no Instagram, o cliente vê lá um monte de 3D, ele quer aquilo. Por quê? 2D ele não entende. Né? O que acontece? Nós somos treinados para enxergar 2D. O cliente não. Então o cliente não entende 2D e ele só quer 3D. Por isso que você faz no Sketch e por isso que você faz no AutoCAD. Tá bom? Por causa disso. Essa imagem, por exemplo, aqui é um 3D do SketchUp, tá? E aqui é um 2D do SketchUp, tá? Você sabe com quantos cliques você faz de um para o outro usando o SketchUp e os templates? Coloca aí, quero que vocês chutem. Vamos lá, vou dar 1 minutinho. Escreve aí quantos cliques vai de um do colorido, que o cliente entende, para o outro que é o executivo. Tá? Eu vou te contar. Um clique você faz essa mudança desde que você tenha o seu modelo pronto. Beleza? Então é essa nova forma de projetar que você ganha muito mais velocidade, muito mais rapidez. Tá bom?
E amanhã eu vou te mostrar como esse um clique funciona. Ficou curioso, né? Então, amanhã eu mostro, tá bom? E é essa história, porque o SketchUp com o layout, você modela no SketchUp seu modelo, e aí você faz os planos de sessão e você manda para o layout. Muita gente não sabe o que é o layout. O layout é um programa que vem junto com o Sketch, que faz o Sketch virar 2D, faz as pranchas de apresentação para a prefeitura, para aprovação, para obra e tudo mais, tá bom? Então o layout é esse programa que vem junto, tá? E por isso que a gente usa ele, tá? E é curioso isso, né? Porque isso também é muito um residual da nossa formação. Eu dei aula na Pan-Americana, Escola de Artes de São Paulo, design de interiores, durante 10 anos. Design de interiores durante 10 anos. E há 4 anos, a gente está em 2000, há 3 anos eu levei a ideia de trazer o sketch lá para a sala, para a gente mudar a forma de projetar, que é muito mais rápido, você cuida da criação, né? Você não fica refazendo de novo. E teve uma certa resistência em aplicar isso, porque eles queriam que aquilo já fosse uma coisa de domínio do mercado para estar aplicando, né? Então veja, a instituição de ensino ela tem uma lentidão para estar incorporando o que o mercado faz para ela virar ensino. E olha que a Pan-Americana é uma escola de criação, tá? Então imagina as outras instituições. Então o que você aprendeu até hoje na escola, ele é muito defasado do que o mercado está fazendo. Então o que eu estou te mostrando aqui é uma coisa que o mercado já faz. E você, se não está desconhecendo, precisa conhecer porque você vai ficar para trás. Beleza? E aí esse sonho de projetar com um programa só, que é que eu falo. Tá bom? E normalmente o que acontece? É isso daqui, ó. Trabalhar até as 3, 4 horas da manhã. Né? O arquiteto acha meio romântica essa ideia. Eu acho uma porcaria isso. Trabalhar de noite até 3 horas da manhã. Significa que você não está trabalhando direito, significa que você não está sendo eficiente. Tá bom? E isso também se deve por quê? Né? Porque o mercado é mal remunerado. Tá? E aí tem uma coisa bem interessante que eu vivi, que foi uma reflexão muito, muito importante na minha vida, foi em 2004, quando eu fiz o projeto Mercadão. Quando eu fiz o projeto Mercadão, eu fiz com o Pedro Paulo de Melo Saraiva. Para quem não conhece, o Pedro Paulo de Melo Saraiva é um arquiteto contemporâneo do Paulo Mendes da Rocha, chegaram a fazer alguns projetos juntos, tá? E aí, com o Pedro Paulo, né, na equipe do Pedro Paulo, eu fui entendendo, mas o que aconteceu com a arquitetura? Porque o Pedro Paulo fez os baita projetos em 1960, final de 1958, 60 e no comecinho dos anos 70, né? Eu falei, mas o que acontece? Que ele era o bam e isso sumiu, né? Então, o que rolou? O militarismo no Brasil baixou a cultura, o arquiteto foi subvalorizado, os engenheiros foram supervalorizados e a arquitetura virou adorno, né? Essa é a real. Então lá em 2004, quando eu fiz o projeto Mercadão, eu falei, pô, a gente está no fundo do poço desse processo. Para essa coisa virar vai demorar uns 30 anos. E ela vem virando. Mas o que acontece? A má remuneração do mercado, né? Ela dá o fato dos arquitetos ganharem pouco e aí entra num ciclo, como ganha pouco, paga mal. Aí estrutura do escritório de arquitetura, que eu vou falar daqui a pouco, ela é pautada e você começa a ter projetos, você contrata um estagiário para fazer os desenhos, que é esse retrabalho danado, tá? Então, é essa a história da falta de tempo, porque é penoso e você é mal remunerado, e como é que a gente muda isso, eu vou falar daqui a pouco também. Beleza? Tá? E aí vem minha pergunta, se você acabar com esse retrabalho, você trabalha muito mais rápido, você não gostaria de trocar 3 horas de trabalho com almoço com família? Me conta. Né? Imagina você não ter que refazer seus 17 cortes, você atualizar isso com um clique. Você põe aquilo para fazer, aí você vai almoçar com a sua família. Não seria mais interessante? Pois é. Então, terça-feira eu vou mostrar como isso acontece. Beleza? Combinado? Outra coisa que dá ruim, imediatismo. Tá? Normalmente a galera começa a entrar no Sketch, porque o Sketch é legal, ele é intuitivo, mas ele é intuitivo até determinado ponto. Depois disso ele passa a ser o quê? Mais pró. E aí as pessoas começam a dar nó, começam a não rolar legal, tá bom? Então, e aí elas começam a fazer, sentem dificuldade, elas voltam para o CAD. E aí fica nesse limbo, que elas tentam se aprofundar, mas esse aprofundamento não acontece por quê? Porque não consegue se aprofundar por falta de tempo. A gente entra nessa questão sistêmica da falta de tempo, né? E aí parece que não tem saída, porque você precisa do CAD, você tem que fazer o sketch, mas você não consegue se aprofundar no sketch, você volta no CAD. Aí você fica preso, amarrado, né? E é muito curioso, né? Porque como é que eu senti isso? Nas minhas primeiras turmas que eu fiz, eu percebi que a metodologia funcionava, a didática era boa, as pessoas não tinham tempo, tá? E aí o que eu fiz? Eu acabei criando, né, os templates que resolvem, que eu fazia já de uma maneira informal comigo, mas eles têm uma assertividade muito grande na curva de aprendizado, tá? Ou seja, você aprende junto fazendo o seu projeto executivo. Tá? É praticamente no mesmo tempo que você dedica aprendendo a fazer o projeto executivo,
no sketch, no layout, é o mesmo tempo que você gasta fazendo no CAD. Daí para frente é lucro. Tá bom? Então existe essa mudança de forma de fazer, mas você precisa saber como funcionam as ferramentas. Por exemplo, um monte de galera entra no layout e não sabe que tem camadas no layout. E não sabe nem como funciona aquilo. Aí dá ruim, gente. Não tem como mesmo. Tá bom? Beleza? E aí, essa questão da consistência. Né? Como é que você vai ter consistência se você continua atendendo o seu imediatismo? Ah, mas no AutoCAD é mais rápido. Claro, vai ser mais rápido. Só que você, no curto tempo, ao longo tempo, você está perdendo tempo de vida. Beleza? E aí tem o monstro BIM, que eu gosto de falar. Porque o BIM chegou por uma lei, né, para alteração. O mercado, deu tempo para o mercado se preparar, mas as pessoas não sabem ainda o que é o BIM. Existe uma grande confusão. Tá bom? Eu vou falar ele daqui a pouco. A gente vai passar uns assuntos aqui e já vou falar dele. Mas você tem 3 caminhos para o BIM. Você tem o Revit, você tem o ArchiCAD e você tem o Sketch. Primeiro, a maioria das pessoas não sabe que Sketch é BIM. E ele é. Tá? A galera que é Revit, ferrenho, fala que Sketch não é BIM. E não é, eles falam porque ele é ignorância. Tá bom? Fundamentalmente, qual é a diferença? Né? O Sketch, ele tem toda a programação lá disponível para você fazer, ela não está pronta, você tem que programar e acertar isso. É isso que aqui no Mostra a gente está fazendo. Já o Revit, ele tem tudo pronto. Então, quando você vai projetar no Revit, você tem uma estrutura rígida. Tá? E essa estrutura rígida fica morosa e você tem pouca criação. Tá? O Sketch, por outro lado, você tem a total liberdade de criação, mas você não tem essa estrutura que você precisa fazer. É essa dificuldade que, se você está indeciso, é o que você encontra hoje. Tá bom? Então, o que rola? Nós somos latinos, e como latinos nós somos muito mais criativos do que os saxões. Os saxões seguem padrões. Né? Para o saxão, ele faz tudo aquilo até que falam para ele que é proibido, ou seja, ele entra numa caixinha daquilo que ele tem que fazer. Aí está o Revit. Nós, latinos, tudo que é proibido é permitido, por isso vem a criação. Então, nós, latinos, nos adaptamos muito melhor ao Sketch do que ao Revit por uma questão cultural histórica. Beleza? É essa questão, tá? E aí eu tenho uma pergunta para fazer. Responde aí primeiro que eu quero saber. Até quando você acha que o melhor programa para fazer projeto é um programa de 1984? Né? É um programa que tem mais de 36 anos. É isso, né? Né? Não dá mais, gente. A tecnologia evoluiu muito. Mas com a AutoCAD queira chegar nisso, ele não vai acompanhar essa história. Tá bom? Outra coisa preso na Matrix, e esse é doloroso, tá? A história do crescimento sustentável. Né? Porque você trabalha um monte, aí você sonha em pegar mais projetos para ter mais gente, para poder trabalhar, para ter mais resultado. Só que isso significa que você vai ter muito mais trabalho, porque o seu processo de trabalho, ele não é eficiente, ele é custoso, ele é penoso e custa uma baita grana. Né? E isso se dá por quê, gente? Na minha teoria, tem uma visão muito particular, mas eu acho que é a questão da pirâmide de Maslow. Tá? Que rola na pirâmide de Maslow? Você tem a base principal de segurança, fisiológica, segurança, depois você tem a relação social, depois você tem a relação com estética e, como se diz, realização pessoal. Tá? Nós, arquitetos interiores, nós trabalhamos muito na relação social e do glamour. A gente não está focado na estrutura básica. Por isso que falta tempo, por isso que falta dinheiro. Porque a gente negligencia isso focando essa questão do sucesso, do reconhecimento profissional. Então você se dedica horas e mais para ter um resultado que não chega nunca. Por causa desse twin, né? Dessa postura de se preocupar mais no sucesso do que naquilo de ter essa estabilidade. Né? E curioso que eu me liguei disso quando eu me formei, né? Porque quando eu me formei, foi muito engraçado. Eu cheguei a começar a orçar, eu já era casado, já trabalhava sozinho, eu fui ver valores para trabalhar em escritório de arquitetura, o pessoal pagava muito mal. Eu falei, para ter um salário decente, eu tinha que trabalhar 14 horas por dia. Não dava, né? E aí é muito engraçado. Por isso que a maioria das arquitetas vão ter escritório próprio, vão ser profissional liberal. Porque se você trabalhar no mercado, você é mal remunerado. Então você sai de trabalhar para alguém, abre seu próprio escritório, que é melhor, só que você cai numa outra armadilha, que é a questão que você é um empreendedor e você não se deu conta disso. Né? E essa questão de ser empreendedor é uma pegadinha que não é consciente. E aí é uma outra questão também. Beleza? O último ponto aqui para falar desse processo de mudança é a resistência à mudança. Né? É você, como é que eu posso
preciso mudar, eu já sei fazer isso, por que eu preciso fazer isso? Né? Então, a boa notícia é que você já mudou na sua vida, a má notícia vai continuar mudando pro resto da vida. Não tem jeito, a tecnologia está aí, ela vai te atropelar e vai estar fazendo isso mesmo. E essa tecnologia está aqui. Né? Por exemplo, eu cito muito o Paulo Roberto. Paulo Roberto ele está com a gente aqui no Mostra aí há 18 meses. Né? Ele começou a dominar a cidade dele de Garopaba porque ele começou a ser mais rápido. Então, quando ele fazia orçamento, o pessoal falava, não, entrega em 2 meses. Ele falava, não, entrega em 1 mês. O que acabou acontecendo? Ele começou a ganhar mercado pela velocidade. Né? E hoje ele domina a cidade dele por causa dessa velocidade de execução de projeto. Tá? Então você ficar preso, né, a essa resistência à mudança, né, você está ficando para trás. Né? E aí falar em mudança, eu te pergunto, né, você não gostaria de almoçar com as suas filhas, seus filhos, marido, esposo, namorado, namorada, todos os dias? Né? Saber que se você parar de projetar dessa forma, mudar de outra, isso é possível porque você vai ter tempo para isso? Né? Aí fica a pergunta para você fazer essa reflexão. Beleza? E aí, né, como é que é a sua produção hoje? A sua produção hoje é uma ferramenta ultrapassada que você faz dessa forma, né, usando essa história, né, com um fluxo de trabalho ruim, beleza? E aí nós vamos falar agora o quanto de tempo você perde. Retrabalho. O que rola no retrabalho? Retrabalho é isso daqui, gente. Vamos lá. O que pega? Aqui tem uma tabela comparativa que eu fiz um tempo atrás, quanto tempo eu demoro no SketchUp com o AutoCAD, tá? Comparando com o SketchUp e com o Layout. Eu já expliquei o que é o Layout, lembra? O Layout é o programa que vem junto com o Sketch para você fazer projeto executivo. Tá aqui essa comparação. O resultado disso é uma redução de 50% do tempo de horas trabalhadas, tá? Então, pensa que se em 2021 você gastou, teve uma receita de 100 mil reais, tá? Pensa que você poderia ter feito isso na metade do tempo. O que significa que você poderia ter feito o dobro de tempo de projeto. Ou seja, ao invés de ter um rendimento de 100, você tem capacidade de render 200 mil reais no ano. Tá? Agora pensa isso ao longo de 5 anos. Né? É um resultado financeiro absurdo que você está deixando na mesa, que você está deixando para trás essa grana porque você está fazendo de um jeito antiquado. Né? Então é uma insensatez você continuar fazendo desse jeito porque está aqui. Né? E tem vários depoimentos de alunos meus que dizem isso. A redução de tempo é de 50% do tempo de projeto. E fora outros benefícios, mais assertividade no projeto, menos erro e tudo mais. Tá bom? E aí que vem, de novo, né, essas perguntas. Né? Você quer trocar 3 horas de desenho para almoçar né, com a sua família? Né? Como é que você vai ter tempo, né, de se aprofundar, né, profissionalmente se você não tem tempo mais para nada? Você não vai conseguir, porque você já é atolado de coisa. Né? Como é que você vai crescer seu escritório trabalhando desse jeito? Então tá aqui. Então responde aqui para mim. Eu quero ver de vocês, né? Se vocês acham que é possível fazer tudo isso, né? Trabalhando do jeito que vocês trabalham dessa forma que vocês estão fazendo. Beleza? E vocês sabem, né? Que o mercado está aquecido, o mercado mudou, né? A gente tem uma outra perspectiva hoje em dia. A pandemia mudou a vida de muita gente. As pessoas começaram a ficar em casa, sacaram que a casa era ruim, que precisa reformar. A design de interiores, consultoria de arquitetura de interiores cresceu muito nessa época, então a gente tem um mercado inflamado, quente, que você está usando uma forma ultrapassada com menos possibilidade de execução. E aí você está gastando mais tempo. Né? De novo, tem uma aluna minha que ela falou, olha, eu comecei a produzir o dobro daquilo que eu fazia. Beleza? Ela deu esse depoimento a partir depois que ela fez todo, pegou nossos templates e fez nossos cursos. Então, o que acontece? Existe essa demanda nova de mudança de casa, de escritórios. Os escritórios também vão passar por esse processo, né? Do mercado como um todo. As pessoas saindo das capitais, indo para o interior, ele vai continuar aquecido. É uma decisão sua se você vai continuar fazendo do jeito antigo e ficar para trás ou você vai fazer de um jeito novo. Beleza? E agora a gente vai falar do quê? SketchUp, finalmente! Olha só, vamos tirar de uma vez por todas essa dúvida por que o SketchUp. Beleza? O SketchUp, por quê? Porque é a história do Building Information Modeling, isso que é o BIM, é a informação do modelo. Então o que rola? Tá? Quando a gente desenha no computador, aquela linhazinha ela pode carregar um monte de dados, você pode colocar o tamanho dela, né? Você pode colocar o peso daquilo que significa. Então vamos lá. Isso daqui, por exemplo, poderia ser uma peça da construção, tá? Poderia ser um interruptor, por exemplo.
Tá bom? Então, se esse modelinho que eu modelei 3D, eu jogo dentro do meu projeto, esse modelinho pode carregar sem um interruptor paralelo, sem um interruptor simples, se ele vem numa caixinha X, numa caixinha Y, colocar o site, colocar o peso, colocar o volume, eu posso colocar esses metadados dentro dessa informação. Então, o que é o BIM? O BIM é um modelo virtual 3D com esses metadados que você carrega essa informação e a hora que você faz coisinha por coisinha, você tem uma listagem de tudo isso que gera um quantitativo. E esse quantitativo, você também ele é parametrizado para te dar informações de diversas formas para tudo que você precisa. Né? E aí que vem essa história do modelo virtual, dos metadados, das parametrizações e das quantificações. Tá bom? Outra coisa importante no BIM que nós temos são as automações que o pessoal fala que é necessário. Vamos lá. Quando você começa a colocar informação aqui de quantidade, você precisa ter uma precisão no desenho. O que acontece com esse jeito de trabalhar com AutoCAD, de folhas separadas? É muito suscetível ao erro. Então, uma das características do BIM é você deixar todo ele junto, né? Que são as automações de projeto. Então, para um programa ser BIM, ele tem que ter automações dos planos de seção que nós vamos ver amanhã. Beleza? Esse é um dos motivos. Outra coisa muito importante do BIM é colaboração em nuvem. O que rola em colaboração em nuvem? Que a maioria das pessoas nem tem ideia que o Sketch faz isso. Tá? Colaboração em nuvem, o que é? É muito louco isso. Mas o que acontece? Eu faço meu modelo de arquitetura, beleza? E coloco na nuvem. Pá! Tá? Aí vem o projetista de estrutural, pega esse meu arquivo e faz o projeto estrutural dele. Pá! Joga na nuvem. Aí vem o cara da elétrica e pega o cara da elétrica e pá! Joga na nuvem. Tá? E aí o que acontece? É um modelo virtual que todos os projetos estão conversando ali. Ele não existe na realidade em nenhum lugar físico. Ele está projetado na nuvem, mas todos os projetos complementares estão integrados nele. Tá? E com isso você consegue fazer o quê? Você consegue fazer compatibilização dos projetos. Você consegue ver onde está problema, estrutura, com instalações e tudo mais. E o Sketch faz isso. E o Sketch faz isso porque a Trimble comprou um programa que foi feito nada mais, nada menos pelo Frank Gehry, quando ele projeta aquelas maluquices lá do Guggenheim de Bilbao, por exemplo. Então o programa que faz isso é um programa usado pelo Frank Gehry, que o Frank Gehry usava para fazer essa compatibilização. Só que a maioria das pessoas não sabem disso e continuam falando que o Sketch não é BIM. Beleza? Então o que rola? É isso, o SketchUp é BIM. Tá bom? E o que é o SketchUp? O SketchUp tem tudo isso daqui. Beleza? E o que é o SketchUp? E o que é o Sketch? O Sketch tem tudo isso aí. Você tem, dentro do pacote do Sketch, você tem o Sketch, você tem o Layout, você tem o Trimble Connection, que é como você faz parametrização, você tem a possibilidade de visualização no iPad e no iPhone, e no Android também, no telefone e no Android. Você tem, o Sketch lançou agora a versão beta para você projetar no iPad, ou seja, você projeta com a mão, né? Você não projeta mais com o mouse, que é o primeiro que está fazendo isso. Enfim. Dentro do pacote Sketch tem tudo isso que as pessoas normalmente desconhecem. Beleza? Né? E qual a importância de saber o Sketch? A importância de saber o Sketch é que agora você vai ver qual é o poder do Sketch. Beleza? O que o Sketch pode fazer? Então, são várias coisas que as pessoas desconhecem. Né? O Sketch pode fazer a criação, né? Ou seja, a maneira como você cria é melhor começar no Sketch do que no AutoCAD, porque você vai modelando o 3D inteiro. Normalmente o pessoal começa no CAD, que é uma insensatez, e depois vai para o Sketch, já começa tendo que refazer. Por quê? Porque você aprendeu a projetar em 2D. Né? Curiosamente, a nossa criação ela é em 3D, mas para esse processo de produção dos idos tempos, dos desenhos à mão, a gente tinha que esse recurso tecnológico de projetar à mão. Por isso que a gente aprendeu a projetar 2D e perdeu essa referência do 3D. E aí o computador ajuda muito isso, ajuda a fazer essa criação. Né? Outra coisa muito importante que o Sketch é BIM, que a gente já falou, tá? E é com isso que a gente consegue fazer várias coisas no Sketch. Né? A apresentação, por exemplo, as pessoas não sabem usar o Sketch direito, por isso que elas vão para o V-Ray e outros renderizadores. Claro, é legal o V-Ray? É uma apresentação bacana? Mas custa dinheiro. E custa muito caro. Se você colocar na ponta do lápis o custo do computador para fazer isso, o programa, a pessoa para fazer isso, você vai ver que o custo dele, o que você cobra é irrisório perto do que tem que ser. O que acontece de fato é que as pessoas terceirizam, elas não querem saber se o programa é pirata ou não e vão tocando a vida. Né? Então,
Então, e você não precisa para tudo. Então, como é que você faz o orçamento? Você negocia com o proprietário, tá aqui o valor, eu vou fazer 2 ou 3 alterações, porque a alteração custa, e faço 2 apresentações 2D. E o cliente quer mudar tudo quanto ele quer mudar, e ele quer 10 apresentações 3D. E fica esse desgaste. Você projetando no sketch e apresentando no sketch, você vai ver aqui estilos, né? Amanhã eu vou mostrar os estilos, como os estilos são fundamentais para você fazer a apresentação legal. Esses estilos, eles mudam a maneira como o cliente vê. E aí o que acontece? Você não fica preso, escravo ao render. Você pode fazer quantas apresentações que você quiser com poucos cliques. Essa é a questão, tá? Com o custo lá embaixo. Beleza? Especificação, de novo, com a história do BIM, você carrega a especificação daquilo que você está definindo e essa especificação vai parar tanto no layout quanto no quantitativo. De novo, a história do metadados. Lembra? Colocou aqui, colocou os dados, daí para frente fica tudo mais fácil. Detalhamento. Muita gente fala, mas Beto, como é que funciona o detalhamento do sketch? É simples, é ridículo. Está aqui. Você pode fazer tanto no sketch ou quanto no layout. Esse é um padrão de desenho de detalhamento que nós temos. Tá? Projeto legal, prefeitura. A mesma coisa, gente. Projeto de prefeitura, facinho, é o mesmo procedimento, é ridículo. Aliás, os projetos que eu faço normalmente são aprovados muito rápidos porque a leitura é melhor. Né? O sketch com o layout, ele dá uma outra qualidade, desde que você saiba usar, né, de apresentação. Espessura de linha. Beta, sketch não tem espessura de linha. Mentira. O sketch tem infinitas espessuras de linha usando junto com o layout. Basta saber usar. Tá bom? Aqui tem uns desenhos que você está vendo várias espessuras. Beleza? Quantitativos, que eles geram a partir do sketch, tá? E as parametrizações que a gente tem nos componentes dinâmicos, que é um capítulo à parte. Tá? E se você quiser ir além, se você quiser ir para um outro nível, você pode fazer projeto em nuvem colaborativo e mesmo com a sua equipe, né, e compatibilização de projetos também, tá bom? Então o Sketch permite tudo isso, né? E aqui a gente tem aqui, como posso dizer, várias imagens de projetos que a gente está mostrando, né? Tá, então, por exemplo, aqui a criação, como é que a gente cria fazendo essa coisa, né? Esse desenvolvimento. Então esse processo de desenvolvimento do Sketch, ele vai numa velocidade, num fluxo de trabalho muito mais fluido para você fazer essas coisas, porque você não tem um vai e vem, você tem uma metodologia linear. Você vai variando com poucos, você tem poucas variáveis e essas variáveis também são pequenas modificações. Então você vai em pacotes de ações muito específicas fazendo escolhas. E aí essa metodologia linear é um que eu chamo de menos cliques é mais dinheiro. Porque o seu custo é cliques. Cada sentada que você dá na cadeira para projetar e fica lá clicando é o seu custo de trabalho, é o seu custo de projeto. Então, se você ficar refazendo o mesmo desenho, de novo, retrabalho, né, o cliente pediu alteração, o que rola? Você tem que ir lá mudar a planta, você tem que mudar todos os cortes. Cada corte que você tem que mudar, ele é custo. Quando você trabalha com o BIM no Sketch, ou seja, você pegou o modelo 3D, mudou o modelo 3D, o que rola? Os cortes, plantas, são todos automatizados. Você não tem que desenhar isso de novo. Com um clique você atualiza tudo. Tá bom? Então essa é a facilidade da história do BIM, que o Sketch. E isso é o quê? É resultado financeiro, porque menos cliques é mais dinheiro. A hora que você coloca isso na cabeça, a hora que você começa a projetar pensando nisso, você vai ver que seu fluxo de trabalho é outro, é muito mais gostoso, né? É muito mais agradável. Tá? Exemplo, vamos lá. Olha só, aqui o que nós temos aqui? A gente tem um plano de sessão sendo feito. Tá? E esse plano de sessão, repara, são poucos cliques que faz o plano de sessão. Tá? Depois de fazer o plano de sessão, o que rola? A gente tem que escolher o estilo. Tá? Poucas pessoas também não sabem o que é estilo no Sketch. Aí depois de escolher o estilo, nós vamos para salvar a cena. Então esse é um princípio da metodologia, é o coração, né, da metodologia. Para quê? Você não precisar mais estar fazendo corte, plano de sessão por plano de sessão, folha por folha, separado. Eles estão integrados. Então, a partir do modelo pronto, eu faço vários planos de sessão e esses planos de sessão, eles são uma representação daquilo que é feito. E aí que vem a história. Se eu faço uma alteração, tá? Se eu altero qualquer uma coisa dentro desse modelo 3D, esse modelo 3D, a hora que eu vou na cena buscando o que estava lá na cena, ele vai atualizar a cena, vai atualizar o plano de sessão com essa alteração que fiz. Ou seja, quando o cliente pede alteração, fica muito mais simples de atendê-lo, porque alterações simples são simples de fazer. Se forem alterações mais complexas, é uma questão de negociar o orçamento realmente, porque você tem que voltar para trás. Né? Agora, se é uma questão pequena, você resolve desse jeito muito mais simples, muito mais facilidade. E daqui o que acontece? A gente manda para o layout. E lá no layout o que acontece?
você mexeu aqui no Sketch, beleza? Alterou as cenas, bacana? Salvou, bacana. Salvou, nós vamos para o layout. Para quem não conhece o layout, segura a onda, que amanhã eu vou apresentar ele melhor para vocês, tá bom? No layout, que agora está no layout, o que acontece? Eu tenho aqui aquela cena que eu salvei colocada aqui, tá? E com as outras informações complementares, beleza? Esta cena, quando eu clico nesse símbolo de reciclagem, ele vai atualizar aquilo que eu modifiquei no SketchUp, tá? Então vamos lá, a hora que eu clico aqui, ele demora poucos segundos e você vai ver a alteração que foi feita lá. Sacaram? Então é esse o processo, né? E aí você altera ele em todas as pranchas do layout. Então poucos cliques, menos cliques é mais dinheiro. Lembra? É essa a ideia, essas pegadas que nós temos. E amanhã então a gente vai fazer uma outra pegada. Eu vou mostrar para vocês como funciona toda essa história do sketch, do layout, para você poder entender todo esse processo de automatização dos seus projetos. Amanhã vai ser essa pegada. E depois de amanhã vai ser uma coisa que você nem faz ideia, que você nem suspeita, que é a grande virada, a redução além dos 50% que eu vou mostrar os templates que eu desenvolvi. Os templates, eles são quase milagrosos, tá? Porque eles resolvem um monte de coisa e vai ser imperdível e a galera surta quando eu mostro eles. Enfim, né? Qual que é a ideia disso? É mostrar para você que acabe com o retrabalho antes que o retrabalho acabe com você, tá? O que rola? Se você não se mexer agora, você vai perder mercado. Aliás, você já está perdendo, é que você não sabe disso, né? Então você está ficando para trás. A ideia de você criar e para o BIM, criar um processo mais ágil de projetar num outro nível, ele é básico, ele é fundamental para você sair da onde você está, né? A questão toda e além disso, por isso que você tem que vir amanhã, quarta-feira, que eu falei errado no começo, e na quinta-feira, tá bom? E o que eu acho que é fundamental, gente? É fundamental entender que essa história da Matrix, né, que você está preso num sistema, ele precisa de uma raiva, né? Precisa de uma raiva positiva de transformação, né? Como eu falava com os meus alunos, né, quando eles começavam a aprender o programa, eu falo, você tem que ter raiva do computador, porque enquanto você não tiver essa raiva, o computador te domina e você fica refém dele. Então quando você pega essa sua raiva transformadora e coloca para fora, e você fala, eu vou dominar isto, né, você passa a dominar aquilo, você cresce, você se desenvolve. Então você está refém do mercado hoje porque você está fazendo uma coisa ultrapassada. A partir do momento que você muda isso, você fala, não, eu vou dominar isso, é uma cultura bem paulistana, né? Eu não sou conduzido, eu conduzo, né? Duco não duco, né? Da bandeira dos paulistanos. É isso, né? É você pegar essa raiva e botar para fazer para valer. Beleza? E é essa a ideia aqui, né? Dessa apresentação. De novo, novamente, tá aqui a sua escolha. O que você vai querer? Você vai na pílula vermelha e mudar e vir amanhã para a aula, ou vai continuar na mesma, no rema-rema, na sofrência e no retrabalho, e não tendo liberdade, não tendo possibilidades para fazer as coisas, né? Esse é o convite para você vir amanhã, beleza? Então, o que nós vamos ver amanhã? Como o Sketch e o Layout funcionam, tá? Como eles são as soluções para isso no nível primário que você tem que saber que você já está perdendo tempo, beleza? Então é isso, nos vemos amanhã. Tá aqui, te vejo amanhã e nos encontramos para você ver esse outro material, tá bom? Obrigado, gente. Comenta aqui, curtiu, gostou, o que você aprendeu aqui, o que você está levando daqui hoje, tá? Porque a ideia é essa transformação hoje, de você perceber que você está preso no processo, que você está preso no sistema e que você tem que sair dele para a sua qualidade de vida, para a sua rentabilidade, para você com a sua família e com seus amigos, tá bom? Comenta aqui embaixo se curtiu ou não e a gente se vê amanhã. E lembrem-se, dúvidas no Instagram, que eu vou estar respondendo lá, porque hoje eu estou aqui nessa loucura, não estou fazendo nada. Recado importante. Amanhã, num grupo de WhatsApp, a gente vai disponibilizar um material mais didático para vocês. Eu sei que vocês gostam, né? Como é que faz? Vai até aqui então. Amanhã eu vou mandar uma aula para vocês, que vocês vão aprender passo a passo muito do que a gente passou aqui. Tá bom? Combinado? Não vai ficar moscando, aprende e faz. Combinado? Valeu. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem de vocês gosta de otimizar o seu tempo? Ainda mais hoje que a gente tem tão pouco tempo para utilizar e tanta coisa para fazer, não é verdade? O tempo é essencial em nosso trabalho profissional. O método Mostra Aí, do Beto Guimarães, de ensinar SketchUp e Layout,
Diminuiu muito o meu tempo de produção no computador. Fazer o curso do Mostra Aí, para mim, foi assim, foi a glória da otimização de tempo. O curso me deu as possibilidades que eu queria, de fazer um projeto rápido, dinâmico, tá? Apresentação no Sketch, passando para o layout, terminando rápido isso aí. O método Mostra Aí e o curso de layout que eu fiz mudaram minha vida para melhor. Tive um avanço significativo em tempo, em relação ao tempo que eu gasto, e a tranquilidade de fazer as mudanças com mais calma. Ele revolucionou a minha maneira de projetar e de entregar para o cliente, diminuindo o número de horas trabalhadas e também agilizando todo o trabalho. Posso dizer, uma experiência própria, que a economia de tempo foi muito mais de 50%. Não quero exagerar, mas foi mesmo. Uma agilidade muito maior na hora dos desenhos, dos projetos, das pranchas. E para mim ajudou muito. Hoje os meus projetos são resolvidos com muito mais agilidade. A questão de produtividade, sim, valeu muito, muito a pena mesmo. Eu passei a utilizar o sistema Sketch Layout, que me gerou um grande ganho de tempo e a possibilidade de conseguir atender a mais clientes num tempo menor. Te traz lucratividade, né? Porque você diminui e muito o tempo de projeto. O que é o Mostra Aí? Literalmente ele te mostra, né, o quanto você pode aprimorar o seu trabalho. Em vez de eu gastar esse tempo tentando criar minha metodologia, o curso já me agilizou.